Olá, meu nome é Mariana e juntamente com a Jennifer iremos apresentar o nosso seminário em biodiversidade. O nosso primeiro artigo foi publicado em 2017 por Ubirajara e colaboradores. Os autores nos apresentam a respeito da grande diversidade no Brasil, no qual 60% da vegetação até aquele exato momento era nativa. Então, para aumentar a proteção dessas áreas contra o desmatamento, houve uma expansão das unidades de conservação. Mas o que ainda não se sabe é a relevância e amplitude dessas unidades para a conservação da biodiversidade. Em avaliações de conservação dentro e fora do Brasil, o grupo dos artrópodes geralmente são mal representados, mas, por outro lado, o grupo das aves e dos anfíbios assumem como substitutos de toda a biota. Os autores ressaltam a necessidade de incluir nos estudos o maior número possível de grupos, mas isso só é possível com o aumento dos registros de distribuição pelos bancos de dados online, como a gente consegue observar aqui, o GBIF, o Species-Link e o ERPNet. Os autores realizaram um compilado de árvores filogenéticas, juntamente com um amplo banco de dados de distribuição de espécies, incluindo o grupo dos vertebrados, artrópodes e angiospermas, com o objetivo de avaliar a conservação da biodiversidade e as lacunas de conhecimento das unidades brasileiras. Como resultado, eles encontraram 1.743 unidades de conservação que abrangem 25% do território e 39% da vegetação nativa. É possível visualizar no gráfico que o bioma da Amazônia abriga a maior extensão de unidades de conservação, com 49%, seguida pelo Cerrado. E a legenda, juntamente com essa coloração, a gente consegue visualizar que as barras se referem à amostragem, sendo menos de 1% das unidades de conservação que elas são bem amostradas. Essas amostragens tiveram seu maior índice nas áreas de uso sustentável, seguidas pelas de proteção integral e de terras indígenas. Nesse outro gráfico, é possível visualizar que dentro das unidades possui menos espécies endêmicas que fora, e essas que estão dentro das unidades possuem um nível mediano de endemismo. Desta forma, os resultados mostram que o conhecimento sobre biodiversidade dentro das unidades de conservação permanece escasso. Consequentemente, de acordo com os registros de ocorrência das espécies, também podemos concluir que as unidades de conservação não têm sido tão eficientes na conservação da biodiversidade, não protegendo a maioria das espécies endêmicas, já que muitas delas se encontram em áreas não protegidas. Isso pode estar relacionado tanto com a criação recente de algumas unidades de conservação, quanto com a lacuna de conhecimento, principalmente sobre espécies endêmicas e dentro das unidades de conservação, já que as mesmas são muito mal amostradas. Logo no ano seguinte, Fonseca e Vertsinck publicaram uma resposta criticando vários aspectos desse artigo. Eles diziam que os autores desconsideravam espécies da lista vermelha, que não levavam em conta processos, serviços ecossistêmicos e comunidades, e também que eles desconsideravam vários estudos, dentre eles o estudo de planejamento da conservação. E também eles levantaram uma crítica a respeito das lacunas, porque os autores também não levavam em conta as áreas prioritárias. Mesmo que não estão dentro das áreas de unidade de conservação, elas atuam na conservação da biodiversidade. E sem perder tempo, logo no mesmo ano, o Ubirajara e seus colaboradores publicaram uma resposta. Eles disseram que pretendiam quantificar as lacunas de conhecimento e não propor áreas prioritárias ou testar a eficiência das unidades de conservação. Eles dizem que não poderiam usar apenas espécies da lista vermelha, porque essas muitas vezes são ditas como dados insuficientes. E por fim, Oliveira e colaboradores publicaram em 2019 um último artigo sobre esse tema, discutindo a modelagem de áreas ricas em biodiversidade no Brasil. Os autores começam ressaltando que, normalmente, a relação entre o tamanho de área priorizada e o número de espécies e linhagens, principalmente se essas forem endêmicas, considerando que elas são mais suscetíveis à extinção, é um bom indicador da eficácia de qualquer abordagem de biodiversidade. Ou seja, as regiões que apresentam a maior diversidade alfa e beta, incluindo mais espécies endêmicas e diversidade filogenética, são consideradas áreas ricas em biodiversidade e, sendo assim, relevantes para a conservação. Portanto, o mapeamento dessas áreas de importância biológica, juntamente com o conhecimento sobre elas, é um passo importante para um planejamento de conservação que seja eficaz. Algumas técnicas de mapeamento de áreas biodiversas supõem que a amostragem feita é satisfatória e que, sendo assim, o conhecimento sobre a distribuição de um grupo seria suficiente. Contudo, sabemos que as técnicas, de forma geral, elas trazem lacunas, e isso dificulta a identificação dessas áreas biodiversas. Alguns estudos anteriores tentaram resolver esses problemas utilizando substitutos taxonômicos. Contudo, além de existirem poucas evidências para corroborar a eficiência dessa hipótese, o conhecimento sobre a distribuição desses grupos também pode ser incompleto.
E ainda tiveram outros estudos de modelagem que queriam identificar áreas prioritárias para conservação que não utilizaram dados filogenéticos, podendo assim ter influenciado em lacunas nos resultados. E com isso, os autores criaram um modelo espacial chamado OCEUB, que utiliza 6 dimensões da biodiversidade, juntamente com um algoritmo genético, para identificar áreas importantes para a conservação da biodiversidade, baseando-se na relação entre o número de espécies e o tamanho da... Para isso, foi criado um banco de dados com 2,3 milhões de registros de ocorrência de espécies. E dentro de cada bioma foi encontrado as seguintes porcentagens de área relevante, sendo que a Amazônia e o Cerrado tiveram a maior porcentagem de área. Outra questão importante observada é que na Amazônia, a maior parte dessa área relevante é composta por grandes florestas contínuas, em contrapartida com a realidade de outros biomas, como por exemplo a floresta atlântica, onde a maior parte é constituída por matas remanescentes muito fragmentadas. E nessas imagens podemos observar isso. Quanto mais quente a cor, maior a prioridade de conservação, de acordo com as áreas remanescentes contínuas, fragmentadas e também com o conhecimento existente sobre elas. A maior porcentagem é de áreas remanescentes contínuas e fragmentadas, com falta de conhecimento, localizadas principalmente na Amazônia, Cerrado e Caatinga. Seguida das áreas de baixa prioridade com bom conhecimento, que estão localizadas principalmente na Mata Atlântica. E, por fim, a menor porcentagem é de áreas de alta prioridade, sendo elas áreas remanescentes contínuas e fragmentadas que têm um bom conhecimento e áreas remanescentes contínuas que têm pouco conhecimento, localizadas principalmente na Amazônia e no Cerrado. Os autores também aplicaram um modelo para saber se o uso de substitutos taxonômicos, que é uma metodologia abordada por diversos outros trabalhos, é eficiente para identificar áreas relevantes para a conservação da biodiversidade. E com isso, eles observaram que o índice do modelo que utilizou apenas um grupo foi menor em relação ao modelo que utilizou todos os grupos. Sendo assim, esse tipo de metodologia não seria eficiente para ser utilizada em países que têm uma biodiversidade muito grande, como por exemplo é o caso do Brasil. Assim, é possível concluir que o modelo criado ele é eficiente para identificar pequenas áreas ricas em biodiversidade e ainda ressalta a grande escassez de conhecimento que nós temos sobre os biomas brasileiros. E, por fim, considerando as áreas indicadas e também a grande deficiência de conhecimento que nós temos, é necessária a realização de novos inventários para tentar diminuir essas lacunas e também incluir área de endemismo como uma variável em estudos de priorização da biodiversidade, criando assim um planejamento de conservação para o Brasil que seja sistemático, de forma a integrar tanto oportunidades quanto custos de conservação, políticas de designação da terra, ameaças ambientais, mudanças climáticas e diversos outros fatores para tentar buscar uma estratégia de conservação que seja abrangente e equilibrada.